Eles partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel lhes disseram: Desejaríamos ter morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos trouxestes para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então o Senhor disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Mas ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. E Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Mas quem somos nós para que murmureis contra nós? E Moisés disse: O Senhor vos dará carne para comer à tarde e pão pela manhã para vos fartar, porque o Senhor ouviu vossas murmurações, com que murmurastes contra ele. Mas quem somos nós? Vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. E Moisés disse a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Aproximai-vos diante da presença do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. E quando Arão estava falando a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se voltaram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes o seguinte: À tardinha comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E quando a tarde chegou, codornizes subiram e cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho desapareceu, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como a geada sobre a terra. E os filhos de Israel viram, disseram uns aos outros: Que é isto? Por que não sabiam o que era? E Moisés lhes disse: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Isto é o que o Senhor ordenou: Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer para cada cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um tomará para os que se acharem em sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel, e uns comeram mais e outros menos. E o mediam com um gomer. Nada sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Colhia cada um tanto quanto podia comer. E Moisés lhes disse: Ninguém deixe dele para amanhã. Mas eles não obedeceram a Moisés, e alguns dentre eles deixavam para o dia seguinte, e apareceram vermes, e cheirou mal, e Moisés se indignou contra eles. Eles o colhiam pela manhã, cada um conforme o que podia comer, e quando o calor do sol aumentava, se derretia. Quando chegou o sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, pelo que todos os principais da congregação vieram e o contaram a Moisés. E eles lhes disse: Isto é o que o Senhor disse: Amanhã é repouso, sábado santo do Senhor. O que quiserdes assar ao forno, assai-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde-o de lado para vós, guardando-o para amanhã. E eles o guardaram até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem houve nele verme algum. E Moisés disse: Comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Durante 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não encontrareis. Ao 7º dia, alguns do povo saíram para o colher, e não o acharam. E o Senhor disse a Moisés: Até quando recusareis guardar meus mandamentos e minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá o pão dos 2 dias. Fique cada um em sua casa, não saia ninguém de seu lugar no 7º dia. E o povo repousou no 7º dia. E a casa de Israel lhe deu o nome de Maná.
Era como semente de coentro, era branco e tinha o sabor de bolos de mel. E Moisés disse: Isto é o que o Senhor ordenou. Dele enchereis um gomer, o qual se guardará para a vossa geração, para que elas vejam o pão que vos dei a comer no deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. E Moisés disse a Arão: Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e o coloca diante do Senhor, a fim de que seja guardado para vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E os filhos de Israel comeram o maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Um gomer é a 10ª parte de um efa. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo, estando com sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que hei de fazer a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. E o Senhor disse a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão tua vara com que feriste o rio e vai-te. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá a água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciãos de Israel. E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Os amalequitas vieram e pelejaram contra Israel em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra os amalequitas. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. E Josué fez como Moisés lhe dissera, e pelejou contra os amalequitas. E Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E toda vez que Moisés levantava a mão, Israel vencia, mas quando ele abaixava a mão, Amaleque vencia. Mas as mãos de Moisés ficaram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Hur sustentavam suas mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim ficaram suas mãos firmes até o pôr do sol. E Josué prostrou a Amaleque e seu povo ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: Escreve isto para memorial num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar, ao qual o chamou Yahvé Nissi, porque ele disse: Está prometido no altar do Senhor que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, a mulher de Moisés, depois que esta lhe a enviara, e seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse Moisés: Fui peregrino em terra estrangeira, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. E Jetro, o sogro de Moisés, veio com seus filhos e sua mulher a Moisés no deserto onde se tinha acampado, junto ao monte de Deus. E ele disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro e se inclinou diante dele e o beijou. Perguntaram reciprocamente como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, todos os obstáculos que eles atingiram durante a caminhada e como o Senhor os livrou. E Jetro se alegrou por todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor que vos salvou da mão dos egípcios e da mão de Faraó,
que salvou o povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, até naquilo em que intentaram contra eles. E Jetro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrificou para Deus. E Arão veio com todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, Moisés se sentou para julgar o povo, e o povo estava em pé junto de Moisés desde a manhã até a tarde. E o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo e disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que se assentas sozinho, todo o povo permanecendo junto de ti desde a manhã até a tarde? Então Moisés disse a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vêm a mim, e eu o julgo entre um e outro e lhes declaro os estatutos de Deus e suas leis. Mas o sogro de Moisés lhe disse: Não é bom o que fazes. Tu te enfraquecerás bem como este povo que está contigo, porque a tarefa é muito difícil. Tu sozinho não podes fazer. Escuta a minha voz. Eu te aconselharei e Deus esteja contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e apresenta tu as causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e mostra-lhes o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E procura dentre todo o povo homens de capacidade, tementes a Deus, homens verazes, não aproveitadores, e os porás sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E eles julguem o povo em todo o tempo, e toda a causa grave tragam a ti, mas toda a causa pequena eles mesmos a julguem. Assim se tornará mais fácil para ti, e eles a levarão contigo. Se fizeres isto, e Deus te ordenar, então poderás permanecer forte. Assim também todo este povo irá em paz para seu lugar. Moisés obedeceu à voz de seu sogro e fez tudo quanto este lhe disse. E Moisés escolheu homens capazes dentre todo Israel, e os fez chefes sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves eles traziam a Moisés, mas toda a causa pequena eles mesmos julgavam. E Moisés deixou seu sogro partir, e este partiu para a sua terra.